minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Essa manhã de domingo nós temos agora 26 graus aqui em Natal, o tempo está meio nublado, mas a sensação térmica é de 29 graus. E a gente chega hoje então com esse tema tateando a volta, a gente começa a ver uma pequena movimentação no sentido de voltar ao futebol. Algo muito discreto ainda, porque ninguém vai voltar contra as orientações das autoridades de saúde, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma certa movimentação de ABC e América nesse sentido, né? O ABC tentando segurar seus atletas, porque os contratos estão perto de vencer. O América já se desfazendo de alguns jogadores, inclusive tem uma entrevista, parte de uma entrevista do executivo de futebol que foi publicada na Tribuna do Norte, lá no blog, ele falando que o elenco está pronto, né? Tá faltando só realmente acrescentar os jogadores que já foram contratados, assim, ou estão com pré-contratos, mas que ainda não podem ser oficializados, mas já está tudo certo, né? O América já tem o seu elenco, está praticamente definido, é mais ou menos isso que ele falou. E no mundo a gente tem que começar a observar o mundo. Por exemplo, a gente tem uma boa notícia, que a Coreia do Sul vai retomar o futebol, tá desde 29 de fevereiro parado por lá. A gente sabe que a Coreia do Sul, pelas notícias, teve a melhor atuação nessa Covid-19, conseguiu testar realmente sua população, separar logo quem estava infectado de quem não estava, assintomático, sintomático, tudo. Mesmo assim precisou fazer isolamento, parar tudo e agora então anuncia a sua volta do futebol para 8 de maio. Né? Eles encurtaram lá o campeonato, tinha 38 rodadas, vão ficar com 27 e para se ter uma ideia de por que está se anunciando essa volta, a Coreia do Sul teve apenas 15 novos casos. O país inteiro, 51 milhões de pessoas, só teve 15 novos casos em 6 dias. Então, realmente, a gente pode dizer com tranquilidade que a infecção, pelo menos neste momento, está controlada. A contaminação da Covid-19 está controlada na Coreia do Sul e os clubes já estão treinando desde março por lá. Então agora já foi até autorizado, se quiserem marcar amistosos, eles vão poder. E o campeonato então já foi anunciado que vai ser retomado. Aliás, vai começar, porque ele ia começar no dia 29 de fevereiro e aí foi suspenso. Então ele vai ser recomeçado, né? Eu vou dar o pontapé inicial definitivo no dia 8 de maio. Já a Alemanha, que não está vivendo essa situação tão boa da Coreia do Sul, mas está muito melhor que a gente, adiou as semifinais e a final da Copa da Alemanha, que seriam no fim agora de abril. Não tem data, né? Tá tudo suspenso. Há uma certa pressão também de volta aos treinos e tudo por lá, porque a infecção, a contaminação está mais controlada do que aqui. Pelo menos não chegou nesse nível, está longe ainda desse nível da Coreia do Sul. Por exemplo, a Holanda também, que não vive uma fase boa, resolveu encerrar a temporada 2019-2020, não vai mais retomar essa temporada, e resolveu que nem vai ter campeão, nem vai ter rebaixado, né? Não terminou a temporada, então acaba assim, por causa do coronavírus. Eu até estava querendo buscar mais informações a respeito de como se deu isso lá na Holanda. Infelizmente não consegui a tempo aqui desse podcast. Né? E aqui a gente teve um pronunciamento aí do presidente da federação nessa semana, no Globo Esporte, né? Foi publicado lá no Globoesporte.com, ele dizendo que a federação foi e sempre será, né, pela postura de preservação da vida. Achei um pronunciamento bem equilibrado, realmente, do presidente da federação. Não é nem do meu feitio elogiar muito, mas estou aqui elogiando. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, elogia. Achei
bastante equilibrado o pronunciamento de José Vanildo. Diz que diariamente faz videoconferência lá com as autoridades da CBF, quer dizer, uma coisa importantíssima está sendo feita, que é não se estar parado. Se planeja, se observa em que sentido está indo e claro que à medida que os ventos vão mudando, você vai mudando também o rumo das suas velas. Mas você não pode pura e simplesmente sentar e esperar que um dia um cenário se apresente. Você tem que planejar, projetar esses cenários. E o presidente, então, da FNF falou textualmente, vamos abrir aspas aqui para ele lá nessa reportagem do Globo Esporte. Não depende da vontade das entidades, nem da CBF, da FIFA e muito menos da federação. É aguardar, crer que isso vai passar. Não acredito que no mês de maio possamos ter ideias sobre isso. E além do mais, nós sabemos da preocupação da CBF em razão de todos os campeonatos nacionais, da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que estão no aguardo de um calendário que eu acho muito complicado para esse ano. Podemos pensar em alternativas de se retomar com a questão dos estádios fechados. Temos a dificuldade e os clubes menores até dispensaram os atletas. Temos que ver a questão da legislação trabalhista, temos um agravante. Cada estado tem uma autonomia para tratar a questão deste resguardo do contato com as pessoas. É um conjunto de fatores que tem que se analisar com calma, sem pressa, esperando que as coisas se esclareçam de vez e possamos retomar o futebol sem risco para nenhuma das partes, né? E a CBF, inclusive, nessa semana também já anunciou que quer testar jogadores, tanto homens como mulheres, né? Lembrando que o futebol não é só masculino, temos futebol feminino também. E quer testar, então, jogadores e até os familiares, esses familiares que vivem mais próximo dos jogadores, o núcleo ali que convive com o jogador, das séries A, B, C e D. E pretende, inclusive, fazer formulários, quer dizer, é quase que como um grupo de estudo, é a ideia da CBF com o futebol nacional e isso tudo sendo enviado ao Ministério da Saúde. Essa questão dos testes, que é um problema mundial, hoje mesmo está lá no The New York Times a notícia de que, mesmo com o desespero dos governadores dos Estados Unidos, os testes continuam, a testagem continua escassa, né? Difícil você ter uma quantidade suficiente de testes para fazer a testagem adequada da população, que seria o que poderia apontar para a gente, enfim, terminar esse isolamento. Há um problema mundial e para piorar as coisas, também está na folha de hoje, além do problema dos testes serem escassos, a gente ainda tem um problema de credibilidade dos testes. Você tem que testar o teste, imagine, para saber se ele funciona mesmo ou não. Aquela coisa do apressado come cru, né? Que a pressa é inimiga da perfeição, como as coisas têm sido feitas muito a toque de caixa no mundo em relação a isso, tem escorrido aí para chegar a esses testes que todo mundo quer, todo mundo precisa e numa quantidade enorme, porque, por exemplo, profissionais de saúde têm que ser testados praticamente diariamente. A gente começa a ter também uma quantia grande de defeitos nesses testes. Então, olha que situação complicada. Mas a CBF já disse que quer testar esses jogadores, familiares, que quer fazer um grupo de apoio. Isso também pode prejudicar as equipes pequenas. A gente sabe que tem um custo, por exemplo, para se ter uma ideia, o Internacional de Porto Alegre, que a gente não imagina que seja uma equipe pequena em relação aos recursos financeiros, já disse que acha que essa testagem tem que ser bancada pela CBF para os seus filiados, pelo menos nos torneios nacionais, porque isso seria uma forma de diminuir os gastos. Realmente os clubes estão aí com a corda no pescoço, porque não jogam os campeonatos maiores, que são os que têm as cotas mesmo, são os nacionais, não começaram. Essa é a realidade, o Brasileirão não começou e ainda que venha começar, deve começar sem público. Então até a renda, aquela expectativa de casa cheia que as equipes têm, nem isso podem contar mais. Então é uma corda no pescoço. E justamente por essa corda no pescoço é que os clubes fecharam questão na Série A. E aí a gente pode pegar isso para o resto, porque tem reflexo nas outras, pelo menos nos outros estados, talvez nem tanto aqui no Rio Grande do Norte.
mas ninguém quer reduzir o Campeonato Brasileiro. Ninguém admite um campeonato com menos do que 38 rodadas. Não vai mudar a fórmula, né? O formato, como já foi questionado, nada, porque a TV já sinalizou que se houver um corte das rodadas, proporcionalmente ela vai cortar as cotas. E ninguém quer receber menos dinheiro nessa hora. Essa é a realidade. Então, imaginando isso e sabendo que a volta vai se dar pelos estaduais, aí começa o imbróglio grande. Hoje a Tribuna trouxe até uma reportagem conversando com os dirigentes de vários clubes da Série A. Eu nem vi se foram todos, mas é quase uma unanimidade. Ninguém quer... Aliás, a unanimidade é ninguém aceita reduzir o campeonato nacional. Não aceita. 38 rodadas, vão ser as 38 rodadas. É quase uma unanimidade que não se aceita reduzir o tempo de intervalo das partidas, porque isso prejudica os jogadores, tem a questão do deslocamento. Eu já disse que isso deve ser repensado, a CBF deve pensar numa sede, se vai ser com portões fechados, e uma sede que não esteja muito atingida pelo vírus, essa é a minha opinião. Bom, seguindo, e também quanto aos estaduais, aí sim, não há unanimidade, mas posso garantir, a maioria não aceita que os torneios sejam modificados. Ou se termina o que está aí, ou não se termina. Aí a gente sabe que a realidade de cada estado é diferente. Isso é uma forma que os clubes têm também de pressionar para que não haja o estadual, essa é que é a verdade. Porque está todo mundo de olho no dinheiro do Campeonato Brasileiro e com medo que esse dinheiro vá embora. Então a pressão dos clubes agora é para que haja o Brasileirão e que o estadual não atrapalhe esse calendário. Já se trabalha, inclusive, com o Brasileirão invadindo janeiro e fevereiro. Essa é a expectativa já. Então, invadindo o próximo ano. Nós teríamos o campeonato de 2020 terminando 2021. Então, em que data a gente teria os estaduais? Essa é a grande... É o X da questão a ser discutido. Mas já há uma movimentação para se ter uma ideia. Como eu disse, em relação ao Inter, ele já fez um protocolo junto com a CBF de teste, já está organizando retorno aos treinos, estão imaginando que vão voltar em maio a treinar, estão imaginando também que vão precisar comprar de uns 40 a 50 testes para os jogadores, vão limitar acesso de pessoas ao local de treinamentos, até de dirigentes, integrantes de comissão técnica, empresários também não poderão está lá no ambiente com frequência. A previsão atual é 2 de maio. Se a CBF disser que é mais para frente, vai mais para frente. Isso a gente está falando de retorno aos treinos, não dos campeonatos. Mas a gente sabe que para os campeonatos voltarem, os treinos vão ter que voltar. Então a situação, a gente está tateando aí, como eu disse, a volta. Começa a haver uma certa movimentação. Tudo muito incerto para se anunciar, porque ninguém tem coragem de dizer vai ser assim, porque pode tudo mudar de uma semana para outra, mas pelo menos há essa movimentação, já há um planejamento e o movimento forte dos clubes brasileiros se não der para fazer estadual, não vai ser feito. Também a maioria não aceita mudar regulamento do estadual, é para mudar o campeonato que não começou ainda, o que já começou, o que eu acho certíssimo. O que já começou você não modifica mais, mas é claro que a realidade de Série A, dos clubes da Série A, não é a mesma de estados que não tem clube na Série A. O caso aqui do Rio Grande do Norte e muitos outros estados aí no Brasil, especialmente no Norte, no Nordeste, não tem clubes na Série A e não tem às vezes nem na Série B, que é o nosso caso aqui. Então a realidade é completamente diferente, a gente tem que ver como vai se resolver isso aí. Mas já temos movimentação, pelo menos mundial, apontando para vários caminhos, como é o caso da Holanda, que encerrou sem campeão e nem rebaixamento, né? Nem rebaixado, acho que me parece o mais equilibrado. Se não terminou, não terminou. Não existiu, vamos para a próxima, ver o que é que resolve. Bom, minha gente, é isso. Deixo o convite para sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.